Marcos, capítulo 5. Enquanto vocês abrem as Bíblias de vocês, eu vou fazer uma pequena introdução. Problemas todo mundo tem. Às vezes os nossos problemas podem ser solucionados pelos nossos esforços. Às vezes podemos pagar para solucionar alguns dos nossos problemas. Às vezes podemos investir ou gastar algum dinheiro que vai ajudar a solucionar problemas. Por exemplo, quando a gente está doente, um bom plano de saúde nos ajuda a ter acesso ao médico, a pagar por um remédio, por um tratamento. Isso é bom, né? Às vezes a gente consegue resolver pelos nossos próprios meios, pelos meios naturais. E há problemas que a gente pode resolver com a ajuda de outras pessoas. Outros tipos de problemas, porém, parecem ser insolúveis, parecem não ter solução. E quando a gente começa a ter problemas dessa ordem, parece que os amigos eles vão se afastando. Quando o problema é dinheiro, então a pessoa começa a ver que você está curto do dinheiro, aí já começa a dar aquela afastada, assim, porque já tem aquele medo de você pedir um empréstimo, pedir um dinheiro emprestado. É verdade ou não é? Infelizmente tem dessas coisas por aí. E muitas vezes a dinâmica de como as pessoas lidam com problemas é a dinâmica que pode ser resumida em uma frase: cada um com seus problemas. Já viram gente com essa postura? Cada um com seus problemas. Isso aí é problema dele lá, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter. Escolheu esse caminho, ele fez ou deixou de fazer, cada um com seus problemas. Ele lá e eu aqui. Isso aí é complicado, porque essa falta de vontade de ajudar, e a pessoa vai se sentindo também, né, sozinha no problema, já está com um problema, e o problema se agrava, e você ainda vai se sentindo sozinho ou sozinha em meio a um problema que é difícil. Mas tem uma pessoa que não nos abandona. O Senhor não nos deixa. O Senhor não nos abandona. O Senhor se compadece de nós. Ao ponto de ele dizer a certa altura: ainda que uma mãe pudesse se esquecer do filho que ela ainda amamenta, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Às vezes os recursos são curtos. E não dá para solucionar o meu problema e o seu, porque senão os dois íamos ficar com um problema mais sério. Mas o Senhor, Ele não conhece escassez de recursos. Ele é o Deus da prata e do ouro. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele criou todas as coisas. Aliás, Ele criou o mundo inteiro, inclusive a prata e o ouro. Deus faz coisas que só Ele pode fazer. Ah, mas está tendo uma seca aqui, uma seca terrível sobre a terra. Nem por isso o profeta deixou de ser alimentado. Os corvos alimentaram. A viúva alimentou o profeta. As coisas não faltaram. Houve uma fome terrível sobre a terra do Egito, mas nada faltou, porque José proveu para que toda a terra do Egito e mais além pudessem ter alimento estocado para que todos pudessem se alimentar. Vejam então como o Senhor Ele é poderoso. Ele abre as portas do céu. Por exemplo, Ele vai dizer sobre a questão do dízimo, né? Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as portas do céu. Está escrito, a gente tem que confiar no Senhor.
E tudo isso nós sabemos de cor e salteado. Tudo isso nós sabemos, conhecemos, já lemos, já ouvimos mensagens, mas a coisa muda um pouquinho de figura quando dói na carne, quando a coisa é ali, na vida real. Quando a dificuldade vem na vida real, parece que a gente entra em curto-circuito e se esquece das promessas, e se esquece do poder de Deus, e se esquece do amor de Deus. E aí a gente começa a agir dessa mesma forma. Não, cada um com seus problemas. Ninguém vai resolver o meu problema. Eu vou correr atrás, eu vou dar meu jeito. E tem gente que parte para fazer coisas erradas, justamente porque se sente pressionada por uma falta de alguma coisa e por algum momento de dificuldade, e vai tomar escolhas erradas que vai ter que pagar um preço posteriormente. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: como anda a sua fé? Ou como anda a sua experiência de fé? E assim como no culto da manhã, hoje eu quero falar para quem já é de Jesus, para quem crê. Porque uma coisa é dizer que tem fé, outra coisa é botar a fé em ação, em prática. E como é que a gente coloca a fé em prática? Muitas vezes é na hora da luta, é na hora do deserto, é na hora da dificuldade, é na hora da falta. Nós vamos ler a história agora de duas pessoas que estavam num tremendo momento de dificuldade. Vamos abrir então Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão que estava perto do mar. E este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. Veja, é preciso pararmos para prestar atenção nesse versículo. Ele disse que a filha estava moribunda, às portas da morte, mas ainda viva. E o pedido dele é que o Senhor vá até a casa dele. E ele faz um pedido específico: peço que o Senhor imponha as suas mãos sobre ela, para que ela saia e viva, para que ela seja curada da doença e não venha a óbito, não venha a morte. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E eu sou pai de uma mocinha que passou essa semana aí bastante doente. E a Helena essa semana teve um quadro bem ruim de diarreia, com muitas dores abdominais. E ela, criança, faz uma chantagem emocional com a gente. Não é ela não, eu também fazia, todo mundo faz. Ela está lá no banheiro, está sentindo aquela dor abdominal absurda. E ela vira para a mãe e diz: mãe, faz alguma coisa. Eu não aguento mais isso. E o que a Letícia pode fazer? O mesmo que eu. Nada. Orar. Pedir a Deus: Deus, entra com a tua providência. Resolve isso, porque o que nós podíamos fazer, nós fazíamos. Nós demos remédio, nós levamos para o médico, nós demos toda sorte de coisa, até no hospital, porque eu descobri que não podia dar desfio para criança também. A gente deu remedinho caseiro, tipo chazinho de folha de goiaba, polvilho, enfim, tudo isso que a gente podia fazer, a gente fez, mas a gente não podia tirar a dor que ela estava sentindo. E todo pai e toda mãe sente aquela angustiazinha na hora da
E eu vejo esse texto aqui, eu me imagino no lugar de Jairo. Jairo já não tinha o que fazer. Não era simplesmente faz alguma coisa, pai. Não, a filha estava morrendo. A bichinha já estava amarela, pálida, lívida, suando frio. Ele não tinha mais o que fazer. E ele diz: eu vou tentar a última cartada, eu vou procurar Jesus Cristo, porque Ele está curando. E se tem alguém que pode fazer alguma coisa pela minha vida, é Ele. E Jesus, ele não sabia disso, mas Jesus estava do outro lado do lago. Estava lá tendo aquela conversa com o endemoniado gadareno, ele estava na região de Gadara. Quando não mais de repente aprove ao Senhor chegar ali naquela praia. E Jairo viu ali a oportunidade, alguém com certeza falou para ele: olha, o Senhor está chegando, ele vem aqui, mas é aqui que eu vou lá agora. E ele se adianta no meio da multidão, ele se mistura na multidão. Ele deve ter dado e levado umas cotoveladas, mas ele não ia parar. Não, ele não ia parar. A minha filha, sobre uma cama, à beira da morte, eu vou até as últimas consequências, mas eu vou lá, eu vou falar com ele. Ele foi. E ele diz a Jesus o que ele queria: a imposição de mãos para que a filha fosse salva daquela doença e da boca aberta, escancarada da morte. Eu imagino o alívio de Jairo quando o Senhor Jesus disse: está bem, me leva lá, vamos lá. E aqui nesse versículo, no versículo 24, o coração de Jairo devia estar pulsando a 1 milhão por hora. Foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E aí a primeira pergunta que eu faço nessa noite: como está a sua fé? Jairo teve ali a oportunidade única para solucionar um problema terrível na vida. E ele não desistiu, e ele atravessou a multidão, e ele falou com Jesus, ele pediu ao Senhor Jesus, e ele conseguiu o que ele queria. E naquele momento, Jairo talvez já tenha se considerado um vencedor, e ele tenha dito que o seu coração está resolvido. Eu consegui fazer o que eu podia fazer, eu estou levando o Senhor comigo, fui vitorioso na minha fé. O Senhor Deus me abençoou. Às vezes a gente tem os problemas na vida que são exatamente assim. O problema se apresenta, a gente acha que a solução está aqui na mão, já pegou a solução, já está sorrindo, descansando e crendo que a solução já está nas mãos e nada mais pode atrapalhar a nossa solução. Mas a história não acaba. A nossa fé precisa perseverar. Assim como a fé de Jairo passou por um grande teste, por uma grande prova. Apesar de ele ter conseguido chegar no Senhor Jesus, ele ter conseguido que Jesus dissesse sim a ele, ainda havia pelo menos um problema, uma multidão. E agora Jesus tinha que ir lentamente com ele, a vontade dele era ir correndo, com certeza, para chegar o mais rápido possível com aquela solução, com o Mestre Jesus. Mas ele tinha que se submeter ainda ali ao processo, andar mais devagar do que poderia, com um monte de gente atrapalhando e atravancando o caminho. Como está a sua fé? Está pronta para ir até o fim mesmo? Ou já dá aquela meia desistida, aquela meia descansada, aquela meia parada na oração? Bom, o Senhor já colocou nas minhas mãos, já não vou mais orar com tanta intensidade, já vou orar simplesmente agradecendo. Você se desarma nesse momento? Isso não pode acontecer. É preciso perseverar até o fim. E aí então vamos chegando ao verso 25. No meio da alegria de Jairo, no meio da certeza da vitória de Jairo, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito
com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aqui havia mais uma pessoa que estava esperando por uma solução na sua vida e que via no Senhor Jesus a solução para o seu problema também de saúde. E assim como Jairo, aquela mulher também não se deixou intimidar. Ela não se permitiu desistir. Ela atravessa por entre a multidão e a fé que ela mostra, ela tem um objeto, quer dizer, o objeto é o Senhor Jesus. Mas ela tem um método, um meio diferente. Enquanto Jairo pediu: Senhor, imponha as mãos sobre a minha filha, esta mulher já colocou a sua fé na pessoa de Jesus, porém, no fato de ela tocar as vestes. Se eu tocar as vestes dele, eu serei sarado. Reconhecendo que nele havia virtude, que nele havia poder, que dele emanava o poder de Deus. E meus irmãos, graças a Deus, porque essa mulher foi curada ali. Porque eu só consigo imaginar o que teria acontecido se ela não tivesse sido curada. Se ela tivesse resvalado na roupa de Jesus e nada tivesse acontecido. Será que ela mudaria ali na hora de dizer: então agora eu vou tocar nele? Pegava na mão dele, ou no braço. E talvez ao final ela ainda fosse um pouco mais adiante, se ajoelhasse e pedisse uma imposição de mãos. Mas ela não precisou passar por esse caminho, porque aquilo que o Senhor mesmo tinha colocado no coração dela, de que bastava tocar nas vestes do Senhor, ela foi. E assim como Jairo, ela fez. Ela vai e resvala, toca na roupa, na túnica de Jesus, em meio a uma multidão que apertava ela. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aconteceu exatamente de acordo com a fé que ela teve. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão, e aí Jairo pira nessa hora. O coração de Jairo deve ter vindo na boca. O homem estava indo, ele parou e vira para o lado oposto para falar com a multidão. E Jairo ele devia estar quase querendo agarrar Jesus pelo braço. Não, para não, vamos lá. Ele olha para a multidão e disse: quem tocou em mim? Não está escrito aí? Nas minhas vestes. Olha a senha. Olha a senha. Quem tocou nas minhas vestes? A multidão não entendeu, os discípulos não entenderam, mas a senha estava certinho para aquela mulher compreender que era com ela a conversa. Veja, disseram os seus discípulos: veja que a multidão te aperta e dizes quem me tocou, mas ele não falou quem me tocou, ele pergunta quem tocou as vestes. É a senha. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado desse mal. E eu pergunto novamente: como vai a sua fé? Uma fé saudável, ela deve olhar para Jesus
que inclusive é o autor e consumador da nossa fé, e deve olhar para Ele com esperança de que Ele vai solucionar, de que Ele tem poder e de que você tem que ir a Ele e tocar nas vestes que seja. Às vezes a gente, como crente, parece que a gente está aquela desanimada, aquela esfriadinha na fé, e ao invés de orar sobre tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, parece que a gente desanima em certos assuntos e diz: não vou orar por isso aqui não vou orar por aquilo ainda não, cansei já, desisti desse negócio. Como está a sua fé? Onde está o teu tesouro? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O tesouro daquela mulher estava na sua cura. E no seu coração ela delibera: se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curado. E às vezes a gente tem umas reações assim também. A gente ora, a gente fala com Deus, a gente conversa com os irmãos, diz assim: irmão, ora por mim, mas a coisa vai andando e parece que vai dificultando, e a gente vai andando atrás, como se estivesse andando atrás daquela veste para tocar, e toca, mas toca timidamente, só na pontinha da veste, e de repente a coisa acontece, a gente fica: caramba, aconteceu, fica surpreso, aconteceu, aquilo que eu tanto precisava aconteceu, nem me esforcei tanto assim, mas só resvalei na veste de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é o que basta, é o que basta. Lembre-se daquela ocasião em que o Senhor Jesus ele se transfigurou na frente dos seus discípulos. Só tinha 3 discípulos com ele. E quando eles descem no monte, os 4, os outros discípulos que estavam embaixo estavam tendo lá um debate com um pai que estava com um problema sério. Aquele pai tinha um demônio no filho dele, que o demônio queria matar o filho dele. O demônio jogava o garoto na água para afogar, ou jogava ele no fogo, e o garoto era todo ferido por causa de ação demoníaca. E os discípulos de Jesus que ficaram na base do monte não conseguiam expulsar aquele demônio. Então apresentam o problema ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Aí ele conta toda a história e diz: Senhor, então é isso, o problema é esse, e se o Senhor puder ajudar, por favor, ajuda meu filho. E aí o Senhor Jesus diz para ele: se eu puder, tudo é possível ao que crê. É nesse contexto que a frase tudo é possível ao que crê aparece na Bíblia. Se eu puder, tudo é possível ao que crê. O problema do poder não está comigo, foi o que Jesus disse. O problema do poder, de ativar, de acionar o poder de Deus está com quem crê ou não crê. E mesmo diante dessa fé que já estava por um fiapo, o Senhor Jesus diz para ele: tudo é possível ao que crê. E o homem responde: Senhor, ajuda na minha falta de fé. Pois até na falta de fé o Senhor Jesus nos estende a mão, meu irmão. E eu te pergunto: como anda a tua fé? Está pelo fiapo da graça? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. E então o Senhor Jesus liberta aquele jovem. Aqui, essa mulher teve fé, mas ela também teve que dar um testemunho. Jesus para o que está fazendo, para que todos soubessem o que havia acontecido. Não haveria ali um sinal oculto, não haveria ali um sinal que ficaria escondido,
que não entraria para a história daquela mulher, daquela multidão e da própria palavra de Deus. Nós estamos falando disso hoje, 2000 anos depois. A fé contemplada, diz o livro, né? Sua fé, Jesus contemplará. E quando o Senhor ele contempla a nossa fé, o que a gente faz? Senhor, obrigado, muito obrigado, porque nós recebemos a tua bênção e deixa a bênção lá guardada no teu armário, na estante. Não! Aqui é um princípio, há um princípio de que toda vez que a nossa fé é contemplada pelo Senhor, nós temos que testemunhar. Nós temos que dizer aos outros: ei, Jesus me curou. Existe caminho, sim. Existe salvação, sim. Existe cura, sim. Por quê? O que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Os irmãos creem nisso? E nesse momento em que a fé daquela mulher foi contemplada, e ela ainda sem, não digo sem acreditar, mas ainda assim tentando voltar à vida normal ali, talvez ela estivesse flutuando naquele momento, ela é confrontada com a necessidade de falar daquilo, e ela fala, e ela dá testemunho. E agora é o momento da alegria dela. Mas no meio do momento da alegria dela, havia um pai com o coração muito aflito. E aí eu te pergunto: como anda a tua fé? Aquele coração daquele pai que estava aflito, talvez intrigado com aquela cena, talvez maravilhado em ver uma coisa realmente inacreditável. Talvez ele estivesse pensando: bom, eu pedi para o homem ir lá em casa e estender as mãos sobre a minha filha, mas essa mulher só tocou na veste dele e já aconteceu isso. Talvez ele estivesse pensando isso, talvez ele não estivesse pensando em nada, porque há momentos, meus irmãos, que não dá tempo nem para pensar. Não dá tempo nem para pensar em nada. A coisa simplesmente acontece, e se o Senhor não botar a mão, a gente não tem nem tempo de reação. E foi o que aconteceu com Jairo. Quando ele estava ali vendo aquilo ali como um passageiro, o texto continua. Estando ele ainda falando, ou seja, estando Jesus ainda falando com a mulher, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Espera aí, quem chegou? Alguns dos principais da sinagoga. Quem era Jairo? Era um dos principais da sinagoga. Ele era um religioso. Chegaram outros religiosos, colegas de trabalho dele, colegas de ministério dele. É como se dissesse assim: Jairo era um pastor e chega um grupo de pastores, colegas de ministério dele. E olha que palavra abençoada que esses colegas de ministério dão para Jairo. A quem disseram: a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Que sensibilidade! Que palavras fofas! Tua filha está morta, por que está incomodando o mestre? Não incomoda mais o mestre. Ah, meus irmãos, como anda a tua fé? Porque sim, os irmãos da igreja às vezes podem ser um empecilho. Os irmãos da igreja podem fazer umas coisas dessas aqui. Por quê? Por que você está incomodando o mestre? Já estamos em outra, a fila já andou, deixa ele para lá, vamos lá enterrar a menina. Como anda a tua fé diante de palavras duras, ásperas, grosseiras, ditas por pessoas que, ao contrário, deveriam falar com jeito,
Provérbios, por exemplo, vai dizer que a língua do justo é saúde. Logo se vê que esses homens não estavam praticando isso, estavam dando uma palavra dura, uma palavra grosseira, uma palavra que ao invés de trazer alento, vida, calor, consolo, trouxe desespero. Traria desespero a qualquer pai, me coloca no lugar de Jairo. Sua filha está morta. Não adianta você ficar aqui perturbado no rosto. Eu imagino a luz dos olhos de Jairo se apagando, o olho dele ficando embaçado, a cabeça baixando, o coração palpitando, talvez algumas lágrimas nos olhos. Ele era um pai amoroso. E Jesus, ao contrário, manso e suave, manso e humilde de coração. Ele sim entra com uma palavra de conforto, com uma palavra para fomentar a fé e não apagar, com uma palavra de esperança. Sobre ele, sobre o Senhor Jesus, Isaías já dizia: ele não trilhará, não esmagará a cana quebrada. Já não era uma cana quebrada nesse momento, não era para ser esmagada. E ele não apagará o morrão que fumega. Aquilo que fumega já não tem mais labareda, mas sai aquela fumacinha. E diz: não, não vai fazer isso. Ele não vai trilhar, não vai pisar a cana quebrada, nem apagar aquilo que ainda fumega. Ao contrário, o Senhor Jesus, ele vem para curar. E a primeira coisa que ele faz ali é na alma de Jairo, é na fé de Jairo. Ao invés de apagar o morrão que fumega, ele assopra o vento e faz a chama reacender. Jesus, ouvindo essas palavras grosseiras, disse ao principal da sinagoga, Jairo: não temas, crê somente. E aí, meu irmão, eu te pergunto mais uma vez: como anda a tua fé? A tua fé é uma fé que tem parado nas palavras dos homens, porque pela sentença dos homens a coisa já tinha acabado. Pela sentença dos homens não havia mais o que fazer, era um caso encerrado, não tinha solução e ponto final. Mas vem a palavra de Deus, e ela vem rompendo como uma água fria, apagando aquele fogo daquele dardo inflamado do maligno. E ele vem com a sua palavra e diz: não temas, crê somente. E aí, com quem você fica? Com quem a tua fé fica? Com a fé dos homens, ou melhor, a falta de fé dos homens, com a sentença dos homens, ou com a palavra de Deus, a palavra vivificadora de Deus Criador, que tudo criou pela sua palavra e disse: haja luz, e houve luz. Da boca para fora, geralmente a gente diz: não, eu fico com a palavra de Deus. Mas na hora que a coisa aperta, é a hora de dizer: eu escolho crer. Eu escolho crer. Já disseram que acabou, que morreu, que não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas, Senhor, eu creio, o meu coração queima pela tua palavra. E ainda que todos digam que não, eu só vou aceitar o não da parte do Senhor. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. Vamos nos destacar na multidão. Só foram com ele 3: Pedro, Tiago e João, irmão Tiago.
E chegando à casa de Jairo, o principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e choravam copiosamente. Ele chega e encontra uma cena ali, um circo armado, de gente que chorava. O pessoal aí mais do interior conhecia um costume antigo aí, das chamadas carpideiras, né? A gente que era contratada para ir chorar no enterro. Ainda existe isso no interior do Brasil. A pessoa nunca viu um outro, não conhece a família, não tem intimidade nenhuma, mas ganha um dinheiro, ó, tu vai lá, que vai ter que arrastar as horas, você vai lá para chorar. Olha que loucura. E aquele povo estava ali chorando. E a princípio, quem olhasse, diria, nossa, que gente amorosa. Que, como é que, para usar uma palavra que está na moda hoje, que empatia, né? Todo mundo com aquela empatia, sentindo a dor de Jairo, sentindo a dor da sua mulher. Que gente de coração bom. Até que viu o horroroso que choravam muito e pranteavam. Verso 39. E entrando, Jesus disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Pronto. O choro se converte em riso, em gargalhada, em piada. Quem está verdadeiramente triste, chorando, não passa do choro compungido ao riso um segundo. Se dissesse aqui, alguns ao ouvir essa palavra se revoltaram, queriam partir para cima de Jesus, brigar com ele, eu diria, bom, aí está realmente um sentimento verdadeiro, porque a pessoa está ali triste, compungida. Vem um outro e diz que não, que a criança apenas dorme, você não estava aqui, você não sabe de nada, sai dessa casa. Estou revoltado com você. Não vem para cá falar besteira. Não vem aqui agravar um problema que já está sério. Isso é uma postura de quem está verdadeiramente compungido de coração. Mas eles, ao mesmo tempo, começaram a gargalhar, rir de Jesus. Chegou o palhaço, chegou o bobo da corte, falando besteira. Como assim a menina está dormindo no monte, está morta? Riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, ou seja, a autoridade não estava neles, que eram ali as carpideiras, mas a autoridade estava nele. E na sua autoridade, quem sabia o que estava falando, ele toca todo mundo para fora. Pode sair todo mundo. Pode sair todo mundo. A turma do choro, do riso, a turma das emoções, da pura emotividade. Como está a sua fé? A sua fé está atrelada à emoção? A sua fé está atrelada ao sentimento? Estou sentindo, não, vamos começar por baixo. Estou sentindo uma grande angústia. Não, estou sentindo que é o momento de rir. Vai no carrossel de emoção, como dizia Claudinho Bochecha. A sua fé vai nesse carrossel de emoção, vai nesse sobe e desce das emoções, porque Jesus veio e mostrou que isso não é fé. E essa turma do carrossel de emoção, foi posta para fora. Onde há fé, não há espaço para atrelar a fé nem a alegria, a efusividade e nem a angústia mais profunda. A angústia e a alegria fazem parte da vida, mas a fé ela tem que superar as duas. É preciso ter fé para superar o momento de angústia. É preciso trabalhar a fé para saber viver os momentos de alegria. Paulo mesmo vai dizer isso. O que a igreja
choram, mas se alegrar com os que se alegram. E às vezes há dias em que a igreja se alegra com um e chora com o outro. Acontece um enterro, a igreja está chorando, mas naquela mesma noite tem um casamento e a igreja está presente na alegria e na tristeza. Porque crê, porque tem fé, porque Jesus vai à frente, porque Ele nos capacita. Como está a sua fé? O pessoal das emoções desregradas foi tocado para fora. Ele manda sair. Tendo-os feito sair, tomou consigo quem importava, o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. Agora estão ali para exercitar a fé. O pai e a mãe da menina, os 3 discípulos mais próximos e o próprio Filho de Deus. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus não faz um carnaval, Jesus não faz uma cena, Jesus é simples. Como está andando a sua fé? E a minha também. A nossa fé depende de passe de mágica, depende da fogueira santa. Vem aqui, traz aqui, porque aqui a coisa vai acontecer. Depende da corrente, depende da semana de jejum, depende de pirotecnias. Paulo, a certa altura, em uma das suas cartas, ele vai alertar os irmãos a que não se afastem da simplicidade que há no Evangelho de Jesus. Jesus não entra ali e dá um discurso: agora, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, eu vou mostrar todo o meu poder e a minha autoridade sobre a morte. Não. Ele não diz: pega a menina, levanta ela, dá 2 voltas, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, a menina estava deitada e deitada permaneceu. E pela sua palavra, 2 palavrinhas: Talita cumi, menina, levanta. E o que aconteceu? A menina levantou. Sem pirotecnia, sem outras coisas, sem passe de mágica. A sua fé aceita um Jesus que é simples. Ela é simples o suficiente para entender que o Senhor Jesus é poderoso e ponto final. Ou a sua fé precisa de muletas. Tem gente que não consegue viver uma vida de fé se não tiver aquela muletinha espiritual para ajudar a caminhar. Com Jesus a coisa não acontece assim. Menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Sim, por maior que seja a minha fé e a sua fé, quando Deus faz as coisas, a gente vai se espantar com um grande espanto. Veja bem, eu via pela fé, eu tinha certeza que o Senhor ia fazer, mas quando a coisa acontece, caramba, aconteceu? Aconteceu exatamente como estava previsto. Não deveríamos nos surpreender, mas nos surpreendemos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o poder é de Deus, porque o Senhor nos convence, porque o Senhor nos ajuda na nossa falta de fé. E quando Ele faz, mostrando a sua mão de poder, não tem um ser humano sobre a face da terra que não se surpreenda com aquilo que o Senhor faz. E mandou expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer.
Como anda a sua fé? Para a gente encerrar. Várias vezes ao longo dessa mensagem eu perguntei isso. E a pergunta que eu faço a você é a pergunta que eu faço a mim também. Porque às vezes a nossa fé realmente deixa a desejar. Às vezes ela vai no carrossel de emoção. Às vezes ela dá uma apagadinha. Às vezes a nossa fé está muito apressada. Não dá tempo para atender essa mulher que tocou nas vestes. Às vezes a nossa fé vai como os homens estão buzinando no nosso ouvido: para de crer, para de perturbar o mestre, já acabou. Às vezes a gente dá umas rateadas dessas, meus irmãos, mas eu quero crer que nós precisamos trabalhar a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o alicerce, é o firme fundamento das coisas que não existem. E ela é a prova daquilo que nós não vemos. Mesmo capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, vai dizer o seguinte: que sem fé é impossível agradar a Deus. E vai dizer mais, que quem crê tem que crer que Deus existe e que também Ele é galardoador, ou seja, Ele é recompensador, Ele recompensa a fé. Se nós temos um Deus que nos promete que Ele se agrada da nossa fé e que Ele vai recompensar a fé, é tempo de nós cada dia mais exercitarmos a nossa fé. Exercita nas coisas pequenas. Ah, pastor, eu não consigo porque as coisas são muito grandes, problemas. Começa numa coisa pequena. Não precisa esperar a filha morrer para você exercitar a fé, mas vai numa coisa pequena. Senhor, eu estou precisando comprar um azeite, porque Deus sabe que está pela hora da morte o azeite. Me ajuda com azeite essa semana. Faz isso. Senhor, eu estou precisando chegar até o fim do mês com o salário. Está difícil, as coisas estão cada vez mais difíceis. Senhor, eu preciso encher o tanque do carro, misericórdia. Vai por aí, vai pelas coisas simples, pelas coisas do dia a dia, mas entrega na mão de Deus e espera uma resposta da parte dele. Quantos estão entendendo? Que seja uma semana para vocês e eu também exercitarem, ou melhor, exercitarmos a fé. Medita sobre isso. Como anda a sua fé? Até onde a sua fé vai? A sua fé te faria caminhar até atrás de Jesus para encostar na veste dele? Ou você ficaria em casa, remoendo os problemas, esperando o dia que talvez alguma coisa acontecesse? A sua fé pararia no momento em que alguém dissesse: olha, esquece isso aí ficou no passado, toca a bola para frente, não incomoda mais o mestre, não. Ou a sua fé é aquela fé que ouve assim: não temos, crê somente, e vamos continuar, vamos dar espaço para Deus agir, para Ele fazer o que só Ele pode fazer. O Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Deus eterno, complementa essa palavra nos nossos corações, acrescenta-nos a fé, mesmo nos momentos em que ela falha. Ajuda-nos na nossa falta de fé, fortalece a nossa fé em que o Senhor vai fazer grandes coisas. Como diz o livro, Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que crê, que peça crendo que há de crer. Ó Senhor, que a nossa fé seja contemplada pelo Senhor. Que o Senhor faça essa grande obra nas nossas vidas individuais e também coletivamente, como tua igreja nesse local. Em nome do Senhor Jesus, entregamos os resultados dessa palavra nas tuas mãos poderosas. Pela fé, queremos crer que o Senhor vai fazer grandes coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.